Capiroto. Tiaguinho entrou. Tiago, tô esperando aqui uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, que aí começa a entrar, chegar as pessoas. Aí eu já te chamo para começar. Olá, gente. Boa tarde. A gente está começando aqui mais uma live do Festival Ativação Criativa. A live de agora, a gente vai conversar com o Thiago Rigg. O Thiago, ele é músico, ele é compositor e ele vai contar pra gente como que foi, quais foram as inspirações, como ele se organizou, quais as estratégias que ele usou, lançou mão no período da pandemia para seguir a sua carreira. O Festival Ativação Criativa, ele é um projeto que está sendo fomentado pelo PROAC Lab, pela Lei Aldir Blanc. E o nosso objetivo com esse festival é fomentar, inspirar e instrumentalizar as pessoas que estão assistindo, outros criativos, outros artistas, a realizarem os seus projetos, a se entenderem dentro desse novo cenário que a gente está vivendo, essa situação diferente e desafiadora que a gente tem vivido a um nível global e local, numa intensidade bem maior. E como que a gente se organiza e como que a gente faz para seguir ativo, seguir criando e, quiçá, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, ter uma perspectiva que é uma perspectiva muito maior e até melhor, no sentido de seguir um caminho que esteja mais alinhado com aquilo que você deseja, com aquilo que você espera para a sua carreira. E as pessoas com quem a gente está conversando, com quem eu estou conversando aqui, eu falo a gente porque tem uma equipe toda junta que está aqui fazendo, né, tá fazendo parte, as pessoas que assistem, mas as pessoas com quem eu estou conversando aqui, elas estão trazendo essa experiência e é muito interessante observar, né, que apesar de todos os desafios, as dificuldades que a gente vem vivendo no campo da saúde, no campo social, econômico, político, tudo isso que a gente tem vivido, existe uma força dentro do criativo que faz com que ele se reorganize, realinhe e entre em ação, caminhando para um mundo e para uma realidade que é muitas vezes, e a maior parte das vezes, e o que eu estou vendo em todas as vezes do que eu tenho visto, melhor do que aquilo com que a gente já estava vivendo. Então, é isso, eu vou chamar o Thiago Rigg agora para a gente entender um pouco e conversar com ele. Bora lá? Thiago. Olá! Olá, tudo bom? Bem-vindo ao Festival Ativação Criativa. Obrigado. Obrigado pelo convite. Vocês me ouvem bem aí? Sim, eu estou escutando bem. Legal. Só posicionar aqui melhor. Meu celular. Aí, tá ótimo agora. E, bom, já apresentei o Thiago. Queria apresentar o tema, né? A gente pensou em você, né? A curadoria, a gente sou eu e a Heloísa Sobral. A gente pensou em você dentro de um tema que é a pandemia como tempo para criar, né? E eu observei você, o Thiago é um parceiro de trabalho, né? Observei
à distância e por conversas que a gente fez, né, ao longo do período da pandemia, que você, principalmente no começo da pandemia, não entrou naquela ansiedade de criar, se reinventar e de logo se colocar, se reposicionar dentro do mercado criativo. Né? Você, diferente desse movimento, que foi um movimento bem forte que aconteceu, você fez uma pausa e começou a se dedicar, pela minha observação, muito aos estudos. A olhar para si, a olhar para o seu processo criativo, a olhar para os instrumentos que você tinha, a experimentar os instrumentos, né, que você tem. E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como que foi esse processo? Até se você puder fazer um gancho, como estava antes da sua carreira, como que a pandemia afetou e isso que aconteceu, né? Legal. Tá. A leitura que você fez é bem próxima do que rolou mesmo, assim. Como estava antes, eu acho que assim, virou um pouco clichê dizer isso, mas é um clichê verdadeiro. Os clichês, eles mostram realidades, eu acho. O clichê é o que eu tinha programado que 2020 era o meu ano, né? Eu falei, nossa, agora vai. A gente estava com vários projetos, tantos projetos meus, assim, projetos que eu estava encabeçando, ou as parcerias, ou projetos que são coletivos, né? E de repente eu falei, nossa, esse ano é o ano de fato, tinha álbum para lançar, tinha viagem programada para a Europa, enfim, tinha mil coisas, tinha disco para lançar, não só o meu disco, tinha outros projetos para lançar com outras, né, com o Cafuá, por exemplo, tinha bastante coisa engatilhada, enfim, e daí eu falei assim, meu, agora era o meu ano e o que que eu faço, né? O que que eu faço com isso? Porque é uma coisa que a gente não tem como lidar, de forma que a gente não tem controle da situação. A primeira coisa assim, que me levou para essa descrição que você falou dessa pausa, que de fato ocorreu, eu olhei para a situação e imaginei, falei, olha, isso pode durar bastante tempo, ou isso é imprevisível. Então, eu fiz um primeiro exercício de me acalmar, e de olhar para a situação que eu tinha, então, disso que estava vindo, porque essa sensação de que 2020 seria o meu ano é porque eu estava numa crescente. A gente estava com vários projetos que tinham saído daquele papel da parte da prospecção, e aí eu estava naquele ritmo ideal, que eu tinha projetos prospectados, eu tinha projetos que estavam em execução, e eu estava já produzindo, eu estava na pré-produção do que já ia entrar nesse lugar. Então, assim, eu estava num fluxo muito interessante. E aí, essa pausa veio primeiro, de fato, para entender o que aconteceu, o máximo que a gente podia entender, analisar também a minha situação, como que eu vou me virar, como que eu vou fazer as aulas, né? Eu também dou bastante aula, então, como é que eu vou fazer com as aulas, como é que eu vou me adaptar. E aí, eu falei, bom, vamos manter a calma, e vamos observando. E nesse tempo de observação, eu fui me ocupando, voltei a estudar, assim, eu nunca parei de estudar, né? Eu voltei a estudar assim com o tempo, voltei a ter um tempo de rever coisas antigas que estavam na estante, de abrir de novo um livro, de abrir de novo um método, de ter um contato com o instrumento, por exemplo, pensando mais na parte prática, de ter um contato com o instrumento a partir do olhar de um estudante. Deixa eu ver o que eu posso descobrir. Deixa eu ver o que eu posso ver com isso agora, porque é o que eu posso dar conta. E aí eu fui vendo como que a coisa ia desenhando. E aí, esse primeiro movimento de não ter ansiedade, de esperar um pouco, foi gerando um pouco que natural, um pouco que pensado, um pouco que eu olhando para o processo, o que eu chamei depois de uma pausa criativa. De fato, ela foi se mostrando uma pausa criativa e, ao mesmo tempo, uma pausa que ia alimentando, porque eu fui revendo projetos, e isso também, acho que teve muita gente acho que passou por isso. Naquela hora que pausou, tem que ficar em casa. Estou falando mesmo do primeiro momento da pandemia, né? Lá, março de 2020, quando a gente tomou aquele choque, ninguém sabia muito bem como ia ser, o que ia acontecer. Nesse primeiro, então, a coisa foi se apresentando e eu acho que muita gente foi fazendo o quê? Naquele primeiro tempo, deixa eu arrumar a casa, que eu tô sempre sem tempo para pôr em ordem? Assim, aí de mexer em arquivo, de ir revendo coisas, mas também achando conexões, esse tempo de pausa, então, de pausa criativa e de estudos, ele foi se revelando em vários aspectos, né? Então, assim, como potência de criação, como um tempo mesmo eu acho que é isso, como um tempo para criar,
sabe? Um tempo e um tempo para recriar também, né? Para ir tentando me achar, ver esses arquivos. E aí eu fui arrumando essas coisinhas, fui pegando estudos antigos, composições que eu tinha começado a fazer e fui ressignificando isso. Isso foi ao mesmo tempo me acalmando também, né? Uhum. E aí, num segundo momento, eu acho que já é uma transição, a hora que isso se instalou e virou meio que a minha rotina, né? As coisas foram, e a gente foi ao mesmo tempo percebendo que a coisa ia ser mais longa, né? Eu também estava muito em contato, como eu disse, eu tinha uma dessas coisas que estava planejada, para assim, nossa, 2020 vai ser o ano e tal. Eu estava com Contos Insulares, que é o meu álbum mais recente. Já estava gravado, estava com toda a programação de lançamento, de shows, e isso incluía uma viagem para a Europa. A gente já tinha algumas coisas programadas, algumas coisas para serem confirmadas, mas já tinha, assim, uma certeza de que alguma coisa ia acontecer, né? Ia ter uma viagem, ia ter um lançamento por lá, alguns shows e tal. E aí, por conta disso, por causa dos contatos, que eu já estava em contato direto, e também com os meus amigos, né? O pessoal que tá para lá, colegas de profissão, eu fui percebendo, porque a coisa estava acontecendo antes lá, né? E aí fui percebendo que ia Uhum. demorar de verdade. E aí esse tempo de pausa, esse tempo para criar, começou de fato a falar, olha, vai ser mais extenso, virou uma rotina. E essa rotina começou a me dar, meio que de forma natural, isso foi pautando os próximos passos, né? E aí tá bom, então aquilo tudo que era um projeto, a gente, e não sei, também se eu estiver falando demais, se quiser fazer alguma pausa aí, você me avisa, vai me Vai falando. falando, eu estou Tá? engatilhando, eu já estou pensando na próxima pergunta, Tá. mas você está me dando um gancho, você está Tá. chegando no gancho. Tá. Não, porque aí, nesse segundo momento, que eu tô chamando de segundo momento, que meio que eu vi mesmo, falei, olha, vai durar, eu tenho essa informação, e também as coisas que eu tinha para fora, de qualquer forma, mesmo que a pandemia durasse menos, eu tinha perdido o ciclo da temporada, porque essas coisas estavam projetadas para acontecer, por exemplo, né, essa viagem para a Europa, por exemplo, estava projetada para acontecer no meio do ano, e aí não, aí, o meio do ano é que tem os festivais, que é o verão, eram as coisas que estavam programadas. Mesmo que a pandemia passasse, eu perdi o ciclo. Eu ia ter que esperar, pelo menos, Uhum. sendo otimista, 8, 10 meses, mas sendo realista, um ano. Porque aí girava, ia ter. Então, as coisas já tinham ficado para 2021. Né? E agora, essas coisas, se a gente tivesse preso, estão ficando para 2022. Né? Então, assim, a gente vai atualizando. E aí, quando eu percebi isso, eu falei assim, eu fiz mesmo aquela planilha, assim, ó, eu reabri minhas planilhas e falei, olha, o que é projeto que está em execução e foi cancelado e não tem o que fazer? O que é um projeto que já estava em execução, mas eu consigo adaptar? O que eu posso prospectar só para o final da pandemia e quanto isso vai ocupar desse meu tempo de criação, dessa minha pausa criativa? E o que eu posso fazer agora para, no momento da pandemia, um momento que seria um tempo meio acelerado, no sentido de acelerar o tempo das coisas, assim, acelerar sem perder o esmero com as coisas, né? Mas, assim, o que consigo de forma viável e que também me ajuda a manter a carreira andando e mantém uma presença, o que eu consigo fazer é, assim, ó, prospectar, já passar para a fase de preparação e produção e executar. E aí surgiu o PROAC. E aí, daí, se Uhum. você quiser, pode conversar um pouquinho sobre isso também. Mas aí eu sinto que eu comecei a entrar mais próximo do momento que a gente está agora, né? É, que é isso que eu ia perguntar para você, né? Como é que aconteceu essa transição e como que esse tempo. Porque assim, eu falo muito quando eu dou os cursos de empreendedorismo, eu faço as mentorias, eu costumo incentivar bastante o criativo a olhar para o ócio, a olhar para a pausa. Né? Porque aquilo que eu chamo a pausa é um recurso do empreendedorismo. Que antes do momento pandemia, e talvez no começo dela, né, assim, tinha um movimento muito forte do tipo, meu, parece que quando você está empreendendo, você não pode parar. O empreendedor, ou quando você vai realizar, ou você tem uma carreira, você tem que estar sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo, né? E para o criativo, especialmente, a pausa, ele é um recurso. Um recurso para quê? Para você olhar para si, realinhar com aquilo que você quer, né? Porque o criativo, o artista, ele vive muito alinhado e é nutrido por aquilo que ele deseja. Quando começa a perder o sentido, aí começa um monte de, que parece que são as autossabotagens, mas tipo, não sei porque eu não quero ir, não sei porque eu perdi a hora, porque não está fazendo sentido para você. Né? Então, essa pausa tem esse ponto de olhar
para, né, essa oportunidade de olhar para si e alinhar com o que você está fazendo e de criar uma estratégia. Que é isso que você falou. O que é uma estratégia? É o que eu posso fazer agora, o que eu posso fazer depois, né? Ser estratégico mesmo, para fazer acontecer, né? Enfim, então eu sempre falo isso e incentivo a pausarem. E pela saúde mental também e saúde do corpo, né? Enfim. E aí eu queria que você falasse um pouco de como essa pausa te nutriu, digamos assim, né? Ou como que ela te colocou em movimento, sabe? Como que você em algum momento falou vai parar ou naturalmente você caminhou e o que foi essa segunda etapa? Que eu vejo que você está num outro momento, você está aí, está super produtivo, está lançando um monte de coisa, lançou, está fazendo, né? Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Eu acho assim, ó, a primeira coisa que você disse, até para recuperar e dar uma liga, essa ideia da gente estar sempre fazendo, a gente às vezes confunde que estar fazendo nunca parar. Mas nunca parar no sentido que eu acho que chega um pouco distorcido. Igual, por exemplo, sei lá, não sei se vai fazer sentido, mas a gente às vezes confunde rigor com rigidez. Isso é uma coisa que eu sempre volto na minha Sim, ou produtividade, né? Eu sou produtivo quando eu estou fazendo alguma coisa. Cara, você está cansado, você não está sendo produtivo, você pode estar errando, sabe? Então, assim, o ser produtivo não é estar fazendo. Mas é isso, porque nessa ideia de repouso versus movimento, ou rigor versus rigidez, é um pouco nisso que eu penso e reflito muito sobre isso. Quer dizer, a rigidez me leva, na minha opinião, né, quando eu fico refletindo sobre isso, a rigidez me leva para um lugar que é isso. Eu estou esgotado, mas eu tenho que produzir, eu tenho que ser, porque tem que fazer. E aí você fica fazendo e às vezes você gasta mais tempo brigando para conseguir fazer do que se você fosse tirar um cochilo e volta e aí vai com tudo. E aí, aí é onde entra o rigor. É um cochilo que eu estou precisando? É de meia hora? Então, meia hora e volta renovado, mas volta. E aí entra o rigor. Então, eu volto sempre para esse lugar. E essa ideia também de repouso e movimento, desses distanciamentos. Eu acho que o que a pausa dá para a gente, a pausa nesse sentido, e eu acho que várias práticas têm, assim, da minha formação, dos meus contatos e até experiência de vida, eu sempre tive em ambientes que promoviam isso. Por exemplo, eu lembro muito quando eu estava na história, né, como aluno de graduação na história, tinha essa ideia da pausa. O professor, olha, estou escrevendo um artigo, eu saio, não quer dizer que eu parei de trabalhar. Eu saí para tomar um café, para as coisas darem uma decantada, para sentar, ou para... Quando eu estava, né, a vida inteira, desde também da faculdade de música, né, a música popular no Unicamp, até as minhas práticas diárias de estudo, eu necessito dessas pausas. São pausas físicas, porque eu não posso ficar tocando o tempo todo, senão eu me machuco. Então eu preciso, eu faço uma prática que demora... Para quem é da área de dança também, tem muita... qualquer área, na verdade. Se a gente for procurar exemplos, a gente extrapola isso. São pausas necessárias. E, de novo, quando está claro que, na verdade, rigor e rigidez são coisas opostas, não são sinônimos, ou seja, eu consigo sair de uma ideia que você não está mais se movimentando e vai para essa ideia de um ócio, que a gente pode até recuperar o Domênico, né? O Demásio, o Domênico, não é a Cíntia Domênica, mas... Meu primo. Não é? Não é? Meu primo. Pensa no nosso criativo. Eu acho que isso opera demais. E minha cabeça funciona muito Sim. assim. Minha cabeça funciona muito assim. Eu tô sempre com 10, 15 coisas na cabeça. Mas se eu deixar todas subirem ao mesmo tempo, eu vou ficar maluco. Então eu vou guardando e eu vou recuperando. Eu tenho uma memória boa. E aí eu vou trabalhando, eu puxo, eu vou. Então, essas pausas e esse distanciamento são essenciais. E aí, como consequência, trazendo para a parte prática, o que aconteceu foi isso. Essa pausa, ela foi me recolocando, como eu disse há pouco, ela foi me recolocando em contato comigo mesmo, com coisas do passado, coisas do presente, ela foi me situando, ela foi me acalmando, ela foi me deixando tranquilo para falar, é esse o caminho, não se desespera. É uma outra imagem que eu também sempre uso. Às vezes, assim, pelo menos comigo, assim, eu acho que é o exemplo unânime da minha vida. Toda vez que eu estava meio perdido, e, sei lá, numa estrada, tô dirigindo e falei, nossa, acho que é essa entrada. E entrei, sempre era a entrada errada. E toda vez que eu falei, nossa, eu tô meio perdido, pera lá, bom, tudo bem. Ou eu peguei uma entrada errada, ou eu quase causei um acidente, ou eu fiz alguma bobagem no trânsito. Toda vez que eu parei e pensei, não, calma. E aí é legal também porque é uma oposição, essa é a ideia. Eu continuei em movimento para não fazer um movimento errado.
E às vezes a gente tem que Sim. continuar na inércia ou ter esse momento de distanciamento para fazer o movimento certo na hora certa, né? A coisa Sim. Enfim, e aí isso me levou para o segundo momento do PROAC. E quais são esses projetos, né? O que que é isso? Quais são esses projetos que vieram? Vieram assim, ó. Primeiro, os projetos que eu estava encabeçando, tinha esse projeto, a gente escreveu um projeto de shows, né, para fazer uma série de shows, que tinha a ver também com essa ideia de retomar, de rever coisas. A gente fez uma série de 6 shows, retomando todos os pontos da minha carreira. Eu refiz o trajeto da minha discografia, vamos pegar uma discografia que começa ali 2001, 2002, e vai vindo em 2004, tem mesmo o primeiro disco que a gente lança oficial e tal. E aí eu fui retomando, fazendo arranjos para guitarra solo, né? A gente fez uma série de 6 shows. Depois tem e esse já Shows virtuais, né? são shows virtuais. Também já pensando nisso aí, na parte prática. Como que eu posso fazer? E se eu não tivesse dado essa respirada, essa pausa criativa, talvez eu não tivesse tido essa percepção. Olha, porque quando a gente projetou, quando a gente falou, vamos fazer, quando isso foi naquele momento de sair da projeção, da prospecção, para ir para execução, para produção, eu falei, olha, eu acho que isso aqui vai acontecer ainda dentro da pandemia. Então eu pensei, como é que eu posso? E aí no prático mesmo, adaptando a parte estética, a parte criativa, a parte realizável, porque daí também a coisa tem que ser factível, né? Tem que ser realizável. Sim. E aí a gente fez um show que eu tocava guitarra solo para reduzir a parte técnica, uma equipe hiper reduzida, a gente achou o bom momento de fazer isso e optou por fazer o projeto gravado em estúdio para ter a qualidade do ao vivo, para ter a qualidade de presença do ao vivo, né? Aquele frescor do ao vivo, mas também não abrir mão da qualidade da execução, não entregar alguma coisa que, vamos fazer uma live só para ficar preso ao formato do ao vivo, mas aí chega com um áudio ruim. Não interessa. Então, tudo isso foi super pensado, assim, né? E aí rolou, esse projeto já foi e agora ele está disponível no meu canal de YouTube. Os 3, a gente selecionou dos 6 shows, que eram 3 momentos diferentes. Então, tem um show do primeiro momento, que é bem o comecinho da minha carreira. Tem o momento atual, ou o que acabou de acontecer, que são esses discos que eu lancei, as coisas do Cafuá. E tem também já a prospecção aparecendo. Porque lembra, eu falei, olha, eu estou aqui maquinando e escrevendo as coisas que eu quero fazer quando eu puder sair, de fato, quando tudo isso passar, né? Então, eu já dei um gostinho, assim, olha, isso aqui é o que está vindo. E já é um pouco a apresentação daquela efervescência criativa, daquele tempo para criar, do que eu já estava escrevendo. Então, tem muita coisa do repertório que eu já estou apresentando que aconteceu agora, né? Esse foi um. O segundo PROAC é um PROAC que eu tenho em parceria com a Camila Soares, que é a minha companheira de vida, de dança, de tudo. E a gente tem um projeto que chama Heterológica, que por acaso estreia hoje, né? A gente vai estrear dentro da mostra do Portal Mood. Estreia hoje e a temporada segue nesse final de semana e no outro final de semana, né? Com transmissão pelo YouTube. É um projeto que, assim, eu entrei como... Que horas hoje? Hoje, a partir das 8 horas da noite. Então, gente, eu vou hoje a partir das 8 horas da noite, @Portal Mood, né? É isso. O Portal Mood é o Instagram, mas os ingressos estão pelo Simpla. Precisa fazer aquele caminho de reservar o ingresso pelo Simpla, são gratuitos. Tá. E aí, assim, eu entrei nesse projeto, eu estou super entusiasmado, porque eu entrei como eu geralmente trabalho com dança, escrevendo trilha ou fomentando as práticas, e eu acabei entrando mesmo. Eu fui para a cena e, assim, é meio que a minha estreia como... Não vou falar como bailarino, porque aí é forçar a barra, né? Mas como performer, presença cênica. Presença na cena. Eu tô na cena para além da música. E também compus a trilha. Depois teve um outro PROAC que a gente teve de licenciamento de obra, que era um mini doc de um trabalho que a gente estava desenvolvendo isso já desde 2019, mas que era um trabalho que vinha lá da nossa passagem, nossa, eu digo, da Camila Soares, da Laura Weiner e minha, que a gente se encontrou lá em Lisboa, no CEM, que é o Centro de Movimento. Já tinha um trabalho que estava rolando e a gente tinha feito uma residência artística, tinha produzido, estava rolando, e aí entrou no PROAC de licenciamento. E aí, nesse eu participei fazendo a trilha e também com acompanhamento. E foram esses PROACs, mas você vê, diversificado já, né? A gente ficou, eu em 2 como proponente, um sendo como contratado. E outra coisa que está rolando também foi que, dentro daquela adaptação também, para além dos PROACs, eu me preparei e fui muito ajudado pelo Guilherme Chiappetta, inclusive das lives que ele fez, tudo que ele foi apresentando, os cursos que ele deu, também fomentados por leis de incentivo e tudo mais.
a gente começou, eu me preparei para gravar em casa. Então, aquela parte que eu trabalhava como músico de sessão, né, músico de estúdio, eu comecei a conseguir produzir em casa. E isso gerou a oportunidade de outras pessoas que estão também com PROAC começarem a me chamar. Então, assim, eu comecei a poder gravar, se fosse fazendo trilha ou gravando a parte de guitarra para outros projetos. Então, assim, meio que foi a tempestade perfeita no bom sentido, né? Aconteceram várias coisas que são frutos dessa calma no começo e reorganizar, desse distanciamento, e aí a coisa floresceu. E Thiago, meu, é incrível essa história que você está contando. E aí eu quero perguntar, a gente tem... Eu, por mim, eu ficaria horas conversando, e sabe que a gente conversa horas, né? Sim. Mas já caminhando para uma conclusão da nossa live, tem vários artistas e criativos que estão assistindo a gente, muitos empreendedores, vários que têm o desejo de empreender, né? E aí a minha pergunta eu vejo em você que você juntou todo o seu potencial criativo e juntou isso com uma estratégia de empreendedor, né? Então você foi bem estratégico. No começo você falou, eu tinha uma planilha, estavam organizados assim os projetos, não, depois eu pensei assim, depois eu pensei assim, né? Você foi criando uma estratégia. E aí a pergunta você nasceu assim, com esse talento? Ou como que você conquistou, né, essa estratégia aí de empreendedor? Não nasci com talento. Oi? A gente tem só uma visitinha aqui, melhor visita do mundo, Laurinha. Muito bom. Privilégio da vida. Para além do fato de eu ser virginiano, e que pode para muita gente dizer muito e para muita gente não dizer nada, para por aí. Essas coisas são construídas. Eu acredito que a gente tem... assim, eu não sei, eu não chego até a versão a palavra talento, mas eu tenho questões, eu tenho muitas reflexões. Eu acredito mais na gente ter facilidade para certas coisas, mas ir trabalhando isso. E aí sim você vai desenvolvendo. Ou, se a gente for pensar na lógica do talento, achar que ela é válida, a gente nasce, mas se você nasce com talento e não desenvolve, não aprende, não se esforça, não estuda, não se informa, não vai muito longe também. Então, assim, eu não nasci com isso, mas eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, se eu tenho um pouco a versão de dizer, eu sou talentoso, não, eu sou curioso e esforçado. Então, eu me informo, eu procuro. Eu acho que é por aí, é desenvolver, se informar, é buscar informação, é ver, se comparar na parte, no sentido bom, se comparar com seus pares, com seus colegas, não no sentido de se comparar depreciando, ele tá fazendo, não tô, que droga, não sei. Não, eu falo assim, pera, o que ele tá fazendo? Como a gente pode se ajudar? E a gente cria, e isso vai fomentando, são outras relações. Uma coisa que aconteceu muito na pandemia, e que me ajudou bastante aí para esse lado do empreendedorismo que você está dizendo aí, do jeito que você descreveu, é perceber e reconectar com meus amigos também, assim, amigos, colegas de trabalho, assim, como é que você está lidando? Como é que você está fazendo? Isso é uma coisa, né? Essa troca de informação e troca de ideia, e uma troca de ideia franca mesmo, assim, da gente se ajudar como classe, como né? Como tudo, né? Como amigo, como ser humano, como, enfim. Essa é uma coisa. Sim, como sociedade, né? Como sociedade, exatamente. Né? E a pandemia deixou isso tão forte, né? O quanto que a gente, enquanto sociedade, tá doente em outros lugares também, né? Não é só o coronavírus. Então, assim, o que a gente faz com isso? Esse foi um ponto. E depois, é isso. É como tudo na vida. Você quer cozinhar bem, você vai tentando, e vai errando, e vai melhorando. E daí você melhorou um pouquinho, assiste um vídeo de alguém que cozinha bem, pede uma receita para a avó, liga para um amigo que você sabe que cozinha bem aquele negócio, e vai depois, informação, estudar. Aí volta para aquele momento que eu disse, eu voltei a me sentir um adolescente, porque daí foi a energia de adolescente, eu falei assim, eu tenho tempo para fazer tudo que eu queria fazer. Agora, essa pandemia, eu tô forçado a ficar parado, como é que eu dou essa energia? Eu vou estudar, eu vou fazer tudo aquilo que eu gostava de fazer e queria estudar, e buscar informação, e buscar conhecimento, e fazer curso, e investir tempo nisso, investir dinheiro nisso, né? Por quê? Porque agora eu consigo fazer aquelas coisas com essa energia de adolescente, mas com a experiência de quem já não é mais adolescente, ou com a calma, né? Com uma maturidade que eu não tinha quando era mais jovem. Então, assim,
eu acho que também foi isso. É um pouco do momento de que a coisa chega, como que você lida. E aí tem um pouco de tudo. Então, tem um pouco de empenho, tem um pouco de sorte, tem um pouco de curiosidade, tem um pouco de... Enfim, é aquela velha história da Tem um pouco coisa... de se arriscar também, né? Ah, eu vou me arriscar aqui, eu vou fazer essa pausa mesmo e Exato. vamos ver, né? Tem um pouco de confiança, acho que tem tudo isso, né? O que eu diria ali como aquilo que você acredita, o sistema, aquilo que você acredita, o que você vê no mundo, o que você projeta no mundo, que você coloca isso a seu favor e faz, né? E caminha, assim. Exato. Mesmo que o fazer, de novo, para quem entrou agora, mesmo que o fazer e entendendo que o fazer, muitas vezes é importante a pausa. O fazer, tipo, Com certeza. E entender o é seguinte isso. também, o que me ajudou demais foi assim, foi perceber que há dias bons, há dias excelentes, Isso. há dias ruins, vai ter essa montanha-russa e a gente vai lendo e quando tiver na baixa, fala, olha, hoje está difícil, entende? Mas amanhã continua, que é aquela história da continuidade. E a pausa ensina isso para a gente também. Ó, não está rolando. Eu dou. Essa pausa foi essencial para isso. Quando você se distancia, mas você está em processo de criação, é uma pausa de novo. Não é, não é que eu abandonei, não é que eu parei de fazer. Não, eu estou deixando a coisa decantar. Quando você volta, parece que a coisa. Ué, mas de onde veio isso? Não, veio desse distanciamento, veio dessa Sim, pausa. exatamente. É essencial. Isso é algo que é bem importante, assim, que eu sempre falo também, que às vezes aquela coisa do rigor, né, e da rigidez, que muitas vezes o criativo, grande parte das vezes, não consegue ter um hábito ou uma rotina, que é aquela rotina que se repete, sabe? Tipo, que todo dia eu faço a mesma coisa daquele jeito. Né? O criativo, ele começa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, esqueceu, 5 dias, esqueceu de novo, no sexto dia ele fala, nossa, eu tinha falado que eu ia fazer isso. Nossa, e o que acontece? Várias pessoas que eu recebo, né, para fazer quando eu faço a mentoria de carreira ou nos cursos de empreendedorismo criativo, falam, não, eu não tenho rotina, não, eu não consigo fazer. Assim, de novo, rigor ou rigidez? Você é criativo, você não tem o perfil, né? Você, eu, todos que estão assistindo aqui, não tem o perfil de que vai fazer tudo com rigidez, do mesmo jeito, do mesmo dia. Mas é isso, quando eu faço uma pausa, ou o meu sistema faz uma pausa porque eu esqueci, não significa que você precisa abandonar. Você só entende que você tem aquele... E daí depois você volta, entende? Você tem uma perspectiva, uma visão maior, né? E não abandona a coisa porque você não entra dentro do padrão. Exato, Né? Da rigidez. Isso. Assim. Quando a gente entende, pelo menos essa percepção que ficou clara para mim, assim, quando a gente tem essa ideia do distanciamento, primeiro é aquela coisa física, né? Se tá aqui, opa, se eu tô aqui, eu amplio meu campo de visão. E a segunda coisa é que é o seguinte, quando eu percebi que eu caí várias vezes nessa, começa uma coisa e quer fazer várias e vai se perdendo no processo. Só que o que acontece? Quando eu percebi que o lance era o rigor de fazer e não a rigidez de fazer sempre isso, naquele horário, a vida é dinâmica, as coisas acontecem. Sim. A pandemia também ensinou isso, tem muito mais coisa fora do controle do que coisa sob controle, né? Como é que a gente dança com isso? Como é que a gente vai para isso? Exatamente. E aí, quando eu percebi isso, eu falei assim, e também aquela ideia, isso a gente já conversou sobre esse aspecto em outros encontros nossos, em outros cursos ou lives que eu vi sua, aquela ideia, quando você tem muito claro o que é prospecção, o que é execução e o que é o meio, né? Eu tô já produzindo a próxima coisa, isso me balizou bastante para ter a noção de falar assim, pera lá, eu tô agora nesse momento aqui, tô. Qual que é o momento? Eu tô prospectando isso. Tá bom. Então hoje eu tô cansado, isso eu posso fazer amanhã. Não, isso aqui eu tenho que executar agora, porque está rolando. Então vai dando uma noção de prioridade. E aí, se a gente consegue jogar com isso, pelo menos foi o que aconteceu comigo, eu comecei a conseguir não deixar essas coisas de lado, não me perder na minha própria evolução, porque aí eu entendi que eu tinha que fazer. Mas hoje deu para fazer às 10 da noite. Ontem, mas o ideal era que eu tivesse feito às 10 da manhã. Tá bom, então amanhã eu vou tentar fazer, mas eu fiz. E aí, essa rigidez, quando ela saiu e o rigor ficou, eu só fiquei com benefício. Por quê? Eu ia mais. Exato, nossa, é maravilhoso isso. Tá? A gente É limpa maravilhoso. o malefício. Exatamente. E concluindo, eu poderia ficar aqui de novo mais uma vez, em todas as lives quem assiste fala, no final sempre fala, eu poderia ficar 1 hora conversando. Mas eu queria convidar para concluir a nossa conversa para você apresentar uma música, tocar aí pra gente. Tá bem.
Vamos lá. Né? Pra gente ver aí, né? A gente for ficar falando dos estudos, né? Vamos ver aí, vamos curtir um pouco. Vou fazer o seguinte, então. Vou tocar uma música que acho que une um pouco tudo que a gente conversou. Tem a ver com os estudos, tem a ver com essa volta, tem a ver com o presente, tem a ver com... quando eu fui para a França, eu fui para estudar, a princípio. Eu estava terminando minha graduação, falei, agora eu vou buscar uma... né, vou fazer uma especialização e tal. E aí eu conheci uma pessoa que chama Thibaut Pontet, que é um brother meu, um parceiro, virou meu compadre. Eu vou tocar uma música dele porque acho que amarra tudo isso que a gente conversou também. Tem a ver com estudo, tem a ver com o que eu fiz com o Proac, que era essa música tá no Contos Insulares, que foi um disco gravado em trio, e agora eu faço então sozinho aqui. Me diga aí se tá chegando bem o som só. Tá. Deixa eu acho que só posicionar aqui mais para baixo um pouquinho agora. Tá legal? Tá. Joia. Então, essa música se chama Pensée. E tá lá no meu disco Contos Insulares. E tá também no Momentos. Tem essa versão de violão lá no Momentos. Ei, obrigada. Obrigado, eu que agradeço, Cid. Obrigada pela presença, por compartilhar o seu processo, pela franqueza, generosidade de colocar e abrir o jogo e por essa apresentação também. Obrigado, eu que agradeço. Espero ter contribuído e acho que é isso. Acho que essas palavras que você falou para ficar franqueza, no sentido da gente se ajudar. A gente está no momento de se ajudar. Se ajudar Isso. junto dessa. E criar. Exatamente. Criar junto é sempre mais gostoso do que criar sozinho. É verdade. Então, para quem está assistindo a gente está finalizando agora a conversa com o Thiago. O Festival Ativação Criativa ele continua hoje, às 17 horas tem a conversa com a Eveline Sim, que é artista, poeta. Todos os dias, até o dia 24, então a gente tem 4 lives, às 11, às 14, às 16 e às 17, com 28 artistas. Então, assim, é muita riqueza, é muito tesouro para a gente explorar. O Thiago hoje tem uma apresentação às 20 horas, né? Isso.
Então, pelo que eu entendi, você me corrige, mas quem tiver interessado na apresentação dele com a Camila Soares, da Heterológicas, entra no Portal Mood, @Portal Mood, lá vai ter o link para o Simpla, e no Simpla você vai garantir o seu ingresso, que é grátis, mas você precisa reservar por lá. É isso, né? Isso, é. E quem não puder hoje, quem já tiver compromisso e tal, a gente vai começar a temporada de... Tem mais 5 apresentações, começa no dia 24, e aí pode acompanhar tanto pelo meu Instagram, né, @ThiagoRigMusic, ou pela Camila Soares, que é @Camila Soares. E já também vai ter link e tudo mais para a temporada, que daí depois vai ser pelo YouTube. Tá, maravilha. E aí, gente, quem quiser também, tiver interesse, segue o Ativação Criativa aqui, segue nosso YouTube também, Festival Ativação Criativa. Tudo que a gente fez até dia 30 de abril vai estar lá, vai estar disponível. As outras conversas que a gente fez também, da primeira fase. E tem o meu, que é o @cintia.terapeuta, que trabalho com terapia para criativos, mentoria de carreiras criativas, enfim, várias coisas interessantes, várias oportunidades. E é isso. Mais uma vez, obrigada, Thiago. Eu que agradeço. Até já. Até a próxima. Até já. E eu vou encerrar a parte mais difícil. Eu vou encerrar aqui. Dá dor no coração. Beijo para vocês. Obrigado pela presença de todos e pelo convite. Tchau.